Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar compartilhando essa, que também foi uma descoberta recente minha. Foi um livro que eu adquiri em 2016. Ele não tem necessariamente a ver com o meu projeto de doutorado, que é uma outra história, mas também é sobre fotografia portuguesa. Esse livro, então, apareceu para mim em 2016, quando eu estava voltando a viver em São Paulo, morar em São Paulo. E por acaso foi o último livro que eu comprei, que eu encontrei numa feira. Eu falei, queria levar uma lembrança, acho que me chamou bastante atenção por ter essa capa aqui já que já tomou sol na prateleira de alguém, então me chamou bastante atenção essa sobrecapa, né? E aí eu queria ter esse livro também porque eu não conhecia o texto em si, e aí me chamou bastante atenção nesse primeiro momento. Falei, vou comprar para tentar reconhecer se eu já fui nos lugares que ele passou, o que eu conheço, o que eu desconheço. E aí depois que eu tirei a sobrecapa, já pode deixar sem, eu me deparei com aqueles livros, né, enciclopédia, tipo Enciclopédia Barça, assim, quem foi estudante dos anos 90 para trás, assim, vai lembrar que isso aqui era tipo o nosso Google, né, a gente ia na prateleira e procurava o verbete para fazer os trabalhos ali do colegial, pelo menos quando eu era estudante né, ensino fundamental e médio. E depois que eu comecei a me debruçar sobre esse livro, além do texto, lógico, que me chamou a atenção, né, como o Saramago dispensa apresentações aqui, o que me chamou a atenção foi que logo na ficha técnica eu percebi que tinha algumas fotografias que eram feitas pelo próprio autor, né? Então ali ele já menciona, logo na ficha técnica, a numeração das páginas onde estão as fotografias do autor, as fotografias que foram compradas, né, ou cedidas por outros fotógrafos e por museus. Então me chamou a atenção que, além do texto, eu teria essas fotografias para me debruçar, para, né, ver que tipo de fotografia que o Saramago havia produzido. Até então nunca imaginei que ele tinha, né, sido nem um fotógrafo amador. É difícil a gente encontrar algum material que reúna esse tipo de produção. E aí comecei a tentar entender, ver de onde surgiu esse livro, né, qual que era essa edição que eu tinha aqui em mãos. E só para passar uma ficha técnica, então, esse livro é a primeira edição do Viagem a Portugal, que foi publicado em 1981 pela Círculo de Leitores e Editorial Caminho. Tem 233 páginas de texto, 249 imagens, a maioria fotografia, mas também tem reprodução de obras. Né, então, a gente vê que 233 páginas, 249 é uma boa média, né? Então, pelo menos tem uma ou duas fotos em cada página. E dessas 249, 101 são de autorias do Saramago, então é uma boa média para um escritor, né? Quase que metade aí das imagens são de autoria do Saramago. Outras fotografias são de dois fotógrafos, o casal Asta e Luiz Almeida Dessa, fotógrafos então que já tinham uma produção relevante nesse contexto do turismo de Portugal. Na década de 70 eles fizeram um guia para o governo com muitas fotos sobre o Algarve, né, uma enciclopédia sobre o Algarve praticamente, e que foi usada como divulgação então daquela região de Portugal. Uma outra fotografia de um fotógrafo do Adriano Siqueira, outras 3 foram cedidas por uma outra editora e uma gravura cedida pelo Museu Nacional de Arte Antiga. Então tem todas essas menções, né, logo na ficha técnica do texto. Então isso era um livro que não tem, assim, que tem me interessado ultimamente, não necessariamente está na minha cabeceira, mas está sempre ao alcance das minhas mãos, que eu sempre quero ver e rever e ler, né, alguns trechos que eu marquei, assim. Então esse livro foi pensado primeiro como um guia, né? Então a Editorial Caminho e o Círculo de Leitores tiveram uma ideia de convidar o Saramago para fazer um guia sobre Portugal. E aí ele recusou a ideia, porque ele disse que ele não seria capaz de fazer um guia tradicional de viagem. E aí ele propôs fazer uma viagem, que, nas palavras dele, em que estariam presentes toda a minha subjetividade, todas as minhas reações e reflexões. Então seria mais uma narrativa de viagem do que propriamente um guia, justamente porque tinha ali muito das impressões e da opinião, né? Muito firme, assim. Tem horas que o texto dele até um tanto duro, quando ele critica algumas coisas sobre a cultura e sobre a história de Portugal. Então, basicamente, o livro ele é dividido em 6 capítulos que vão abranger todo o território continental, né? Ele não foi
nos territórios autônomos, só no continente que ele ficou. Isso pelo tempo também, né? A viagem começou a ser planejada em 79 e foi colocada em prática em janeiro de 1980 e termina em setembro de 1980. Então foi um período curto em que ele percorreu todo o território. Eu digo que a viagem começou em 79 porque quando a gente começa a planejar a viagem é quando a viagem começa, né? Então ele começou a planejar em 79 junto com a editora e saiu para a estrada em 1980. Então o livro é dividido em 6 capítulos que vão abranger todo o território, né? Então tem a apresentação, em que ele já coloca algumas pistas do que aquele texto é. O primeiro capítulo chama, ele tem essa, ele se dá esse direito de recriar essas regiões e dar nomes poéticos, que é o que eu vou ler aqui agora. A primeira, então, o primeiro capítulo é de nordeste a noroeste, duro e dourado. Depois, terras baixas, vizinhas do mar. Depois, terceiro, brandas beiras de pedra, paciência. Quarto, entre Mondego e Sado, parar em todo lado. A grande e ardente terra do Alentejo. E o último, que é de Algarve, sol, pão seco e pão mole. Não necessariamente ele explica o porquê desses títulos, né? Mas eu acho bastante interessante ele dar uma nova divisão aí ao território português de acordo com a sua própria ideia, né, do que aquelas regiões representavam. Então a minha ideia aqui hoje é levantar alguns aspectos do próprio texto, muito mais do texto do que da própria fotografia. Isso porque se o que me chamou primeiramente a atenção eram as fotografias de autoria do Saramago, depois eu vi que o texto era muito mais relevante, até porque ele faz algumas relações entre fotografia, entre o ato fotográfico, né, de um viajante. E as fotografias ali estão colocadas em certo ponto como ilustração e outros como um meio, né, de despertar memórias, né, que é o que eu vou contar aqui para vocês. Então, minha ideia é abrir mesmo esse livro. Vou tentar mostrar algumas fotos e aí quando estiver circulando eu falo a página. Quem tiver com o livro já abre na página para falar sobre aquela imagem. Então, logo no prefácio, o Saramago ele dá pistas para a leitura do livro. Eu vou destacar 3 passagens aqui. A primeira abre aspas, o autor não veio dar conselhos, embora sobreabunde em opiniões. Então, assim, ele foge totalmente daquela responsabilidade de fazer um guia, né? Ele está muito mais interessado em opinar sobre aquilo que ele viu e ele não vai dar conselho de viagem para ninguém. Muito pelo contrário, ele assume certos medos, né? Quando ele está, provavelmente, eu imagino que ele esteja de carro, porque tem momentos que ele fala, tinha um nevoeiro, ou eu pus o pé na estrada e caiu uma tromba d'água. Então, ele coloca esses medos que também assombram aí os viajantes, né? Até porque o começo da viagem foi feito no inverno, então o tempo é bem duro, né? Principalmente no norte do país, quando ele começa. Ele começa do norte e termina no Algarve. A segunda passagem, que indica também uma outra pista de leitura, o autor foi aonde se vai sempre, mas também aonde se vai quase nunca. Então ele assume que ele vai contemplar aqueles lugares clássicos, né, de Portugal, que já são mencionados em todos os guias, mas ele também está preocupado em ir onde nunca se foi, né, justamente para contar o que ele viu e as impressões daqueles lugares pequenos que talvez sejam insignificantes para alguns guias ou para alguns intuitos, mas para outros, no caso dele, da literatura, é muito mais interessante ele estar num lugar que nunca se ouviu falar sobre aquilo. E a terceira passagem, logo do prefácio, o viajante foi, durante muitas semanas, um espelho refletor das imagens exteriores, uma vidraça transparente que luzes e sombras atravessaram, uma placa sensível que registrou em trânsito e processo as impressões, as vozes, o murmúrio infindável de um povo. Então, logo no prefácio, ele já traz uma metáfora fotográfica, né? Que ele é o quê? Ele é uma placa sensível, né? Então, ele já usa aí faz uma primeira relação com a fotografia. E ao longo do texto a gente vai ver que essas ideias fotográficas vão surgindo também, pontuando, de certo modo, o texto. Então, são essas 3 passagens que ele já de cara fala e eu acho que já dá para a gente ter uma ideia do que vai vir aí no texto. Então, eu considero que o texto é um misto de narrativa e memória, porque ele vai narrando onde ele passa e vai buscando algumas memórias, né? Mas uma outra autora que é especialista em Saramago, Maria Elzira Seixo, diz que é uma hesitação entre crônica e ficção, né? Então, a gente vê a dificuldade de localizar esse texto. Tem gente que usa como um guia, tem gente que usa como um estudo sobre a literatura, enfim.
No final até eu vou falar sobre 2 dissertações de mestrado que foram feitas exatamente sobre esse livro. Nenhuma das 2 fala propriamente sobre a fotografia, mas uma delas menciona essa primeira edição, então de 81, que é a que a gente tem aqui. Então a viagem começou a ser planejada, né, como eu falei, em 79, teve início em janeiro de 1980 e término no mesmo ano, em setembro, e foi publicada em 81, em meados de 81. Então, quando a gente começa a ler, a gente vê que é possível dizer que o Saramago ele se pauta pela curiosidade e vontade de conhecer os monumentos históricos, né, igrejas, museus, estátuas, né, espalhadas pelo país, e também pela curiosidade em conhecer lugares de nascimento e de vida de personagens que marcaram a história de Portugal. Por exemplo, ele visita o local onde ficava a casa do Camilo Castelo Branco, e inclusive ele passa na cidade natal, né, dele, do próprio Saramago, que é Azinhaga, e aí ele escreve o seguinte: foi aqui que o viajante nasceu, e para que não se cuide que veio cá só por razões egoístamente sentimentais, apontará a ermida de São José. E aí ele continua, né, falando sobre aquelas lembranças da infância dessa cidade de Azinhaga. Uma outra coisa interessante é que ele sempre, né, ele vai contando a história de um viajante, em terceira pessoa, o viajante, e no começo, logo no começo a gente já sabe que ele é o viajante, justamente porque ele comenta isso, que passou na cidade dele, que o viajante, então, ia fazer uma viagem dentro da viagem, então logo no começo já se descarta essa hipótese de que seja um outro viajante, apesar dele contar em terceira pessoa. Um dos textos que eu li dessas dissertações disponíveis fala justamente que tem momentos que ele se coloca como viajante e tem momentos que ele se coloca como um narrador da história, né? Então ela diz que tem praticamente duas personagens ali narrando a mesma história. Então, vamos adiante. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a existência dessas várias fotografias ilustrando essa edição, né? Então, quem já teve a possibilidade de folhear vai ver que tem bem cara de enciclopédia, as fotografias têm aquele jeitão também de impressão. Mas quando eu terminei a primeira leitura do livro, eu percebi que mais importante do que as fotografias, que são bastante regulares, algumas são muito boas, outras são medianas, né, do ponto de vista da composição e do ponto de vista da técnica, né? Não sei que tipo de equipamento ele usava, provavelmente não era algo também muito complexo. Mas então é no próprio texto que me interessa, que estão as reflexões importantes sobre o papel da fotografia para o viajante, ou a fotografia como gatilho de memória, né? Então ele sempre vai mencionar essa fotografia. Penso que ele retoma algumas fotografias depois da viagem, né? Obviamente ele tem uma visão, um pensamento em quando ele fotografou e depois um outro pensamento quando ele retoma essas imagens aí impressas, né? Porque tinha esse tempo entre a fotografia e a revelação. Então, ao longo do livro, em relação às imagens agora, a gente vê 3 aspectos, né? Algumas fotografias, então, funcionam como ilustração, não representam algo que necessariamente está no texto, né? Então, algumas fotografias dele estão ali mesmo que para pontuar os lugares que ele passou. Outras fotografias estão com um modo de atestar alguma passagem do texto, provar alguma coisa que o Saramago viu e registrou. Então, ele está contando alguma coisa, ele conta até, eu fotografei 2 meninas e tal, ele conta, narra aquela fotografia exatamente, e outras vão despertar reflexões sobre o uso da fotografia como conhecimento, como, por exemplo, alguns lugares que ele passa, ele fala, aqui toda a gente já conhece de fotografias, mas nada como ver de perto. Então, ele tem mais de um momento em que ele fala isso. A fotografia como um modo de conhecimento, mas a fotografia também abstraindo aí algumas questões que só são perceptíveis quando a gente está de frente para o original, né? E aí vem toda a história da aura e tal, que é um outro aspecto que eu estou tentando fazer alguma conexão com esse texto. Então, a minha ideia nesse tempo agora é destacar então, algumas dessas passagens mais relevantes e mostrar algumas fotografias também. Logo no começo da viagem, ele compartilha a dificuldade em capturar o instantâneo, né? Aquele instantâneo que foge para quem não está habituado com a fotografia. Possivelmente pela falta de hábito em que ele tinha em fotografar, né? Então, ele lamenta não ter registrado uma cena memorável, né? A gente nota até um certo desconforto dele logo nesse começo de viagem. Então ele diz o seguinte, abre aspas, o viajante leva ao ombro, como lhe compete, a máquina fotográfica, mas envergonha-se, ainda não está habituado aos atrevimentos que os viajantes costumam ter. E por isso não ficou memória de retrato, daquelas sombrias mulheres que estão falando ali desde o princípio do mundo. O viajante fica melancólico e augura mal de viagem que assim começa. Então a fotografia está tão intrinsecamente ligada a essa viagem
que ele acredita que, por ele não ter feito aquela primeira fotografia de uma cena que chamou a atenção, ele já acredita que vai ser uma viagem que não vai dar, começou mal justamente porque ele não conseguiu fotografar aquilo que ele queria, né? E a primeira fotografia que aparece no livro, que é logo na segunda dupla de autoria dele, né, do ponto inicial da viagem, então, é da fronteira ao norte com a Espanha, da cidade de Miranda do Douro. A fotografia apresenta essa vista de uma encosta, conhecida como Pedra Amarela, que marca uma das divisas entre os dois países. E aí eu vou ler um texto que eu não coloquei aqui no meu texto, mas eu acho que é bastante interessante também falar sobre ele, aqui na página 7. Então ele vai narrando aquela fotografia que ele fez. Porém, o que se vê é a pedregosa margem espanhola do Douro, de tão dura substância que o mato mal lhe pôde meter o dente. E porque uma sorte nunca vem só, está o sol de maneira que a escarpada parede é uma enorme pintura abstrata em diversos tons de amarelo. E nem apetece daqui sair enquanto houver luz, né? Então a gente vê realmente que é uma fotografia que expressa justamente essa luz, né, dourada e essa encosta aí. Então é a primeira fotografia que aparece no livro. Isso, na página 9, quem tiver com o livro, na página 9. Um pouco mais à frente, esse possível mal de viagem por não ter fotografado aquela senhora se dissipa e Saramago consegue fotografar um casal que o convida para partilhar um pão e um pouco de conversa. E o escritor descreve assim esse encontro. Um homem e uma mulher que estão ali sentados, ela com um grande pão no regaço, que daqui a pouco partirá para compartilhar com o viajante. Estão os dois e o alambique, um gigante de cobre ao ar livre, sem nenhum medo às umidades, o que não admira com a fogueirinha que tem por baixo. Então é exatamente a descrição perfeita da foto. A mulher com pão no colo, a gente vê a fogueirinha embaixo do alambique, né? Então a gente vê que, né, aquele mal se dissipou justamente porque ele teve essa intimidade, né, compartilhada ali com aquelas dois personagens, que é o Daniel San Romão e a mulher dele, né, que parecem bastante vontade na fotografia, tem um olhar assim bastante compartilhado com o do fotógrafo. Isso está na página 15, para quem tiver com o livro. Então, mais adiante, o escritor, já habituado com a fotografia, imagino eu, faz um retrato interessante de duas meninas que encontra na vila de Castro Laboreiro, que é essa que está aqui nesse cantinho. Então, o Saramago vai descrever a fotografia e exaltar enquanto um dispositivo da memória. Ele diz o seguinte: o viajante louva em pensamento as maravilhas da técnica, a memória, infiel, poderá renovar-se nesse retângulo colorido. Reconstituir o momento, saber que era de escocês a saia, crespas as tranças e as meias de lã, e o risco do cabelo ao meio. E, descoberta inesperada, que uma outra bonequinha havia caída lá para trás, acenando com a mão, com pena de não ter ficado de corpo inteiro na foto. Então é um detalhe muito pequeno, quem tiver com o livro aí na página 54, é um detalhe muito pequeno, é uma bonequinha muito pequena que está entre as duas meninas e ela está caidinha assim com um bracinho levantado. Então ele diz que, né, é uma bonequinha que ficou com pena de não ter aparecido na foto. Então é muito provável que o Saramago tenha reparado nessa bonequinha pequenininha ao olhar a fotografia depois de terminar a viagem, né? Então ele recorreu àquelas imagens também como memória, né, para rememorar aquelas histórias que ele encontrou durante essa viagem, né? Então, justamente por isso, por essa capacidade de olhar de novo para as fotografias, né, não só no ato fotográfico, que ele acredita nessa capacidade de renovar memórias, né? Então a fotografia tem essa capacidade que ele coloca. Em outros lugares em que ele visita, como por exemplo a Igreja da Nossa Senhora da Orada, o Saramago acredita que qualquer descrição ou imagem daquele lugar ficaria aquém da beleza do que aquilo representa, né? Então ele invoca, em certo trecho, a necessidade de meios e sentidos para poder apresentar tamanha beleza. Então ele diz o seguinte: a pequena construção românica decentemente restaurada é tal obra-prima de escultura que as palavras são fatalmente demais, porque são desgraçadamente de menos. Aqui pedem-se olhos, registros fotográficos que acompanham o jogo da luz, a câmera de cinema e também o tato, os dedos sobre esses relevos para ensinar o que aos olhos falta. Então, muito talvez porque é uma tamanha beleza, no livro não tem nenhuma fotografia. Eu tive que ir no Google para ver como que era essa igreja da Nossa Senhora da Orada. Então,
Tem momentos que ele assume que a fotografia, sim, vai ser boa, né, para o viajante, mas tem momentos que ela vai ser sempre de menos, né? Então, mesmo quando ele exalta, então, as qualidades da fotografia como forma de disseminar a existência de algumas obras espalhadas pelo mundo, o Saramago ele vai enfatizar bastante essa diferença em ver de perto, que é o quê? Que é o papel do viajante, né, em descobrir coisas. Então, mesmo quando, no caso aqui, quando ele fala sobre uma estátua de São Pedro, que também não tem nenhuma fotografia no texto, né? Então ele fala aqui está este São Pedro do século XV, de que muitos têm falado e até já emigrou para terras de estranja. Tão valioso é, toda a gente o conhece de fotografia, mas é preciso vê-lo de perto, o rosto de homem robusto, a boca de muita e não recolhida sensualidade, a mão que ampara o livro, a outra que segura a chave e o envolvimento que o manto faz. Então, é uma descrição completa, né? Eu acho densa até de um São Pedro. E algumas referências a gente já sabe, né? Da chave na mão e do livro na outra, mas também não tem nenhuma imagem dessa escultura específica, eu também não encontrei em outro material, também porque a pesquisa ainda não foi muito profunda. Então, uma outra coisa que eu queria comentar é que dessas 101 fotografias, a grande maioria, ainda não fiz a conta, mas são algumas fotografias de detalhes, então de pórticos, de colunas, então são fotografias de detalhes. E aí elas vão pontuando, né, o livro. Então sempre tem uma página ou outra, vai aparecer uma desse tipo de fotografia. Dá até para fazer um apanhado, né, de pórticos e de colunas, que tem bastante coisa sobre isso aí. E nem sempre tem indicação de onde é. Está numa página que fala sobre uma igreja específica ou um mosteiro, mas não fala de onde que é aquele detalhe. Então, em outras passagens, o Saramago ele assume que um dos papéis da fotografia, então, é dar visualidade e permitir que outras pessoas conheçam aquilo que está distante deles. Como quando ele menciona as esculturas do Aleijadinho, as quais já tinham conhecimento através de fotografia, para então comparar essas imagens com as estátuas do Santuário da Senhora dos Remédios, em Lamego. Então, é uma fotografia que ele fez também desse lugar. E aí o trecho que ele fala sobre a fotografia do trabalho do Aleijadinho, ele diz o seguinte: grandes estátuas de fantasiosos reis no alto de pedestais que pelo recorte lembram as figuras do Aleijadinho em Congonhas do Campo no Brasil. Não que o viajante lá estivesse ido vê-las, disso não se pode gabar, mas correm mundos fotografias, só as não vê quem não quer. Então, assim, a existência disso já está mais do que comprovada pela fotografia, né, de Congonhas do Campo. A gente sabe que teve fotógrafos muito importantes até da história da fotografia brasileira que estiveram lá fazendo fotografia e muito provavelmente ele teve conhecimento desse trabalho. Então, ainda nessa função de testemunha, em outro trecho, quando ele comenta uma igreja fortaleza no Alentejo, ele diz o seguinte: dizem-no as fotografias e a confirmação está diante dos olhos. Também um outro lugar que ele conhecia através da fotografia e confirmou, né, através dos olhos, através da presença naquele lugar. Então, nesse caso, para ele, a fotografia é quase como uma cópia fiel da realidade, né? Eu acho que a fotografia nunca é a cópia, mas ela tem, em certos períodos da história, vista como uma cópia fiel da realidade. Em outro momento, porém, o Saramago diz que a fotografia deturpa a realidade, né? Como quando ele vai descrever o Domus Municipales em Bragança. Ele diz o seguinte: quem a vê em fotografias julgá-la-á retangular e fica surpreendido ao dar com 5 lados desiguais, que uma criança não desenharia. Então, ali no começo, ele fala assim: eu vi, né, que ela é exatamente ou parecido com aquela fotografia, ou aqui não, aqui a fotografia engana. Quem conhece por fotografia nunca vai imaginar que aquele lugar tem 5 paredes, né, 5 lados. E aí, no texto, no livro, aparece uma fotografia que não é de autoria dele, que realmente mostra 2 lados. Então, quem olha, né, quem sempre está olhando numa fotografia não de uma maneira completa, vai ver só, vai imaginar que aquele lugar tem uma construção comum, né, 4 lados. Agora, a fotografia que foi utilizada até para divulgar aqui essa fala, né, que é a fotografia que aparece em maior tamanho, né, de página inteira. Não teria, antes dessa, não tem nenhuma, é a maior fotografia publicada, de autoria dele, né. As outras que estão em uma página inteira ou uma página dupla dos outros autores. Então, essa fotografia é do Palio da aldeia de Cidadele, que ocupa essa página de destaque. Talvez esse tamanho seja justificado pelo empenho do viajante em conhecer o palio como ele descreve no texto. Então, quando ele chega na cidade, atrás desse palio, ele tem
uma das metas dele enquanto viajante é conhecer esse palio. Ele começa toda cidade que ele chega, que ele vê algum museu fechado, ou alguma biblioteca, alguma coisa, alguma igreja, ele vai atrás de alguém para conseguir a chave, para que ele consiga entrar e ver o que tem ali dentro. Então, ele começou no meio dessa cidade, de Cidadele, da aldeia, na verdade, pesquisar, né, uma cidadezinha pequena, quem que estava com a chave, ou quem que poderia mostrar para ele o palio, onde estava, se estava na igreja, se estava na casa de alguém. Isso porque esse palio é aberto, se eu não me engano, de 100 em 100 anos, então não é uma coisa que sempre vai aparecer assim para quem quer. Então ele começa a perguntar para um para outro. Primeiro dizem que estava sendo arranjado, né, que estavam consertando. Depois de muitas idas e vindas, resolvem mostrar. Depois que os guardiões dessa preciosidade ficaram convencidos de que ele era uma boa pessoa, né? Então eles cozinharam ele ali naquela cidade, né? Será que a gente mostra? Será que a gente não mostra? Né? Então ficaram nesse impasse. E aí acabam por mostrar, né, as senhorinhas, e aí a fotografia é bastante interessante porque mostra, né, quase que inteiro aí esse palio e as senhorinhas ali, guardiões desse palio, né. Então no texto ele vai descrever assim: a grande peça de veludo carmesim bordada a ouro, a prata e a seda, com um largo motivo central, opulenta cercadura que rodeia a custódia erguida por 2 anjos. E ao redor flores, fios entrelaçados, esferazinhas de estanho, um esplendor que nenhumas palavras podem descrever. Então, mais uma vez, a história aí da descrição, né, em relação com as palavras, e aí, por ter bastante detalhe, provavelmente deve ter sido também uma ideia ter publicado essa fotografia em tamanho maior. E aí, quando ele vai embora, né, ele se sente orgulhoso, ele diz que o viajante ficou contente por o acharem boa pessoa em Cidadele, e nessa noite sonhou com o palio, né, então ele ficou contente de ter sido considerado uma boa pessoa e poder ver aquilo ali ao vivo, né, em pessoa, digamos assim. E agora uma parte que me interessa bastante, que eu acho que é o mais curioso, né, nem só o belo patrimônio português ou com valor histórico que merece destaque no livro. Então tem alguns momentos em que ele usa a fotografia para registrar alguma coisa que lhe aparece estranho assim na frente, né? Então, como a figura de São Sebastião, que ele encontrou também em Cidadele, e que causou espanto pelas, abre aspas, enormes orelhas que este santo tem, verdadeiros abanos, para usar a expressiva comparação popular. Então também não é só, a fotografia não exalta só a beleza, né? Ela também está ali para registrar o exótico, para mostrar que aquele tipo de estátua, né, de São Sebastião existe. Uma figura bastante orelhuda, né? Tá aí na foto, quem está com o livro é página 106. E tem outro momento, né, em relação a esse exótico, ele comenta sobre 2 estátuas, né, o São José e a Virgem Maria, que ele vai encontrar em Torres Vedras, na igreja de Santa Maria do Castelo. Então, sobre a estátua de São José, está aqui em cima, sobre a estátua de São José ele diz o seguinte: um velhinho mais que o natural na brancura de cabelo, barba, bigode e sobrancelhas, mas muito jovem de pele. Então a gente vê mesmo que a pele dele é bem conservada, bem pintadinha assim, moreninho, mas faz o contraste com o cabelo branco. E aí quando ele fala da Virgem Maria, ele diz: mais à moda que é possível imaginar-se, morena, de longos cabelos, maquilhada, de sombra azul nas pálpebras, pestanas alongadas a rímel. Então realmente é uma Nossa Senhora uma Virgem Maria bem maquiada, né, bem construída. Então, e aí depois ele continua, né, espero que a modelo que serviu para essa Virgem Maria não leia esse texto, né, porque ele acaba fazendo esses comentários aí sobre essa imagem. Em outros momentos ele imagina que uma estátua está posando para sua fotografia. Então ele diz: o viajante tira-lhe o retrato e ele apruma-se, olhando para a objetiva, quer ficar favorecido o basto, com o seu fundo de ramos verdes, como convém a Senhor das terras e montanhas. Então é outro momento em que ele está ali preparado para fotografar e ele imagina um diálogo, né, que a estátua está se aprumando para sair bem na foto. Então é esse tipo de coisa que um viajante solitário também acho que começa a ficar... o tipo de reflexão que começa a surgir quando você viaja sozinho também. Então, além desses detalhes da cultura material, até então a gente estava falando de construções, né? Então, que ele vai registrar ao longo da viagem, ele não deixa escapar também nenhuma paisagem. Ele comenta bastante sobre paisagem, descrições preciosas sobre a vegetação, rios, mares, intensidade das chuvas, dos nevoeiros e do calor quando chega a primavera. Então, voltando ao início do livro, quem tiver na página 35, ele se depara com um arco-íris bem de perto, né? Então a imagem não é das mais espetaculares, é uma imagem
clássica de arco-íris, né? Também não tem muito o que a gente inventar quando faz fotografia de arco-íris. A imagem, então, não é das mais espetaculares, mas a descrição é. Ele diz o seguinte: quando o solo voltar a ser bravo, de pinheiral e mato, aparece o arco-íris, o arco do céu, aqui tão perto que o viajante cuida que lhe pode chegar com a mão. Nasce em cima da copa de um pinheiro, vai por aí acima e esconde-se por trás da encosta. E em verdade não é um arco, mas sim um quase invisível segmento de círculo franjado, de faixas coloridas, assim como uma cortina de tule finíssimo em frente de um rosto. Então, quando você lê isso aqui, né, para mim é uma belíssima descrição do que é um arco-íris no meio da paisagem. Aí quando a gente vai olhar a foto, ok, né, mais uma foto de arco-íris. Então, não sei se a gente já acostumou com muitas fotografias também, com essa história de viver nessa superabundância de imagens, mas enfim, o texto ainda aqui é muito mais preciso do que a imagem. Então, Saramago ele vai utilizar também metáforas fotográficas, né, na descrição dessas paisagens modificadas por construções, que a gente se adapta visualmente, né, devido ao tanto de tempo que aquela construção está na paisagem. Então, já se torna parte da natureza. Como, por exemplo, quando ele está em Sintra, ele diz o seguinte: sem o Palácio da Pena e a Serra de Sintra não seria o que é. Apagá-lo da paisagem, eliminá-lo que fosse de uma fotografia que registre aquelas alturas, seria alterar profundamente o que já é natureza, né? Então ele diz que aquilo ali faz tão parte da natureza, já apesar de ser uma construção, que é como se a gente tirasse aquilo ali, era como se alterasse uma fotografia, né? Se alterasse a imagem. E o Saramago também sabe que esse trabalho que ele constrói, né, nessa viagem acaba por constituir uma memória que vai resistir à ação do tempo. Quando ele encontra os palheiros de Mira e se dá conta que aquele tipo de construção é cada vez mais raro na região, tanto que ele chega na cidade que chama Palheiros de Mira e vai procurar os palheiros e um cara fala: aqui já não tem quase mais nada, já não tem, né, palheiros, mas indica ali um outro e ele chega lá. E aí ele projeta que dali a algum tempo só vai existir aquelas fotografias, porque se ele lá em 1980 ele chegou e já tinha um ou outro palheiro, hoje em dia já não deve ter mais nenhum, né? Numa região que fica para baixo de Aveiro, mais ao sul de Aveiro. Ele diz o seguinte: lá estavam os sobreviventes, grandes barracas de tábua escurecidas pelo vento e pela maresia, algumas já desmanteladas, outras leva-lhes o vento às telhas. Não tardam muitos anos para que disto só reste a memória fotográfica. Então ele sabe o papel também desse trabalho que ele está fazendo na preservação desse tipo de construção. Isso está na página 85, para quem tiver com o livro, tem essa fotografia, também é uma fotografia banal, né, digamos assim, não tem nada de espetacular, nem uma luz especial, nem nada, mas está ali como registro, né. Então, as fotografias publicadas nessa edição estão intrinsecamente ligadas ao texto, né? São parte da memória do Saramago sobre Portugal, que vai transitar entre o humano e as construções simbólicas e carrega toda a potencialidade e a fragilidade da fotografia, né? O Saramago às vezes ressalta então a potencialidade dessa fotografia como memória, como conhecimento, e muitas vezes ele comenta a fragilidade, né? Ele fala sobre que aquela fotografia não vai representar tão bem tal coisa, então ele fica nessa relação dialética aí com a fotografia. Então, mesmo que, assim, quando a gente começa a ler o livro, surgem outros questionamentos, né? Será que está todo o material dele que ele produziu aí, né? 101 fotografias, provavelmente 3 rolos de 36, né? Fiquei pensando nessa conta, mas não cheguei em nenhuma conclusão. Então a gente não sabe nada sobre a quantidade de fotografias que ele fez, nem sobre o processo de edição, se foi ele que escolheu, se foi o editor do livro que escolheu. Mas eu acho que é um livro muito interessante para a gente conhecer mais essa reflexão do que o autor tem sobre a fotografia enquanto um companheiro ou um método de viagem, né, assim, do viajante. E aí, já encaminhando aqui para o fim da minha fala, eu acho interessante que ao longo do texto ele pontua muito bem e polemicamente essa questão da diferença entre o viajante e o turista, né? E aí coloca a fotografia no meio dessa história. Ele diz o seguinte, que é a passagem mais forte, né? O viajante não é turista, é viajante. A grande diferença: viajar é descobrir, o resto é simples encontrar. Então ele fala que, né, quer fazer essa distinção bem forte entre o viajante e o turista. E aí ele coloca a fotografia no meio, mostrando um pouco da relação também que o turista e que o viajante tem com a fotografia. Então, em um dos trechos que ele fala sobre Lisboa, ele fala o seguinte: o viajante tem visto muito de mundo e vida, no caso ele, né?
e nunca gostou de achar-se na pele do turista que vai, olha, faz que entende, tira fotografias e regressa à sua terra a dizer que conhece a Alfama. Então ele bem duro, dizendo que o turista vai lá, fotografa para falar que teve no lugar, mas que não tem interesse real em conhecer aquele lugar que ele está. Em outra passagem, de novo, ele fala sobre essa diferença do turista, né, e coloca a fotografia no meio. Turistas irrompem, esse trecho é quando ele menciona o mercado de Caldas da Rainha, né, que é ali na região também próxima a Lisboa, em que ele fala que muitos turistas vão naquele mercado, mas que não tem muito sentido, porque é um mercado bastante local e tal. Então ele diz o seguinte: turistas irrompem excitadíssimos, enristando máquinas fotográficas à procura do ângulo raro e do raro espécime que lhe enriquecerá a coleção. Em geral, o turista fica frustrado. Para ver, comprar e vender, não precisava vir de tão longe, né? Então ele fala, se é para ir lá só tirar foto e ir embora e falar que foi, não precisava ir tão longe, porque é um mercado local, é um mercado que vai demandar mais tempo, né, de descobrir as coisas que estão ali. Então eu acho interessante que, além dele fazer essa distinção entre o viajante e o turista, né, ele enquanto viajante, ele coloca essa relação que o turista tem com a fotografia. E aí, para finalizar aqui a minha fala, eu gosto de destacar uma citação também que aparece quase já lá no final do livro, antes da última parte dedicada ao Algarve, né? Então, antes do capítulo do Algarve. Ele diz o seguinte: o viajante cumpre a sua obrigação, viaja e diz o que vê. Se não parece dizer tudo, será erro seu ou desatenção de quem leu. Então, ele parece se redimir da falta de algum lugar ou de alguma construção que tenha ficado fora do livro, né? Então ele coloca isso lá quase no final do livro, para mais uma vez frisar também que aquilo ali não é um guia de viagens, né? Então se alguma coisa ficou fora, desatenção de quem leu ou erro do viajante. Então eu acho que essa frase resume bem essa preocupação e despreocupação, né, que tem ao longo desse texto. E aí, só como curiosidade também, se alguém tiver interesse em textos que já foram escritos sobre essa obra, tem duas dissertações que eu encontrei. Uma que chama José Saramago, da Viagem ao Viajante, de 2013, é da Mariana de Matos Gonçalves, da Universidade de Lisboa, do curso de Letras. E uma outra que menciona no finalzinho dela, no último capítulo, sobre essa edição com as fotografias, chama Do Mar à Terra, Viagem a Portugal, de José Saramago, e O Retorno da Literatura de Viagens, 2016, do Daniel Cruz Fernandes, da Universidade de Coimbra. Então, são duas dissertações que falam propriamente sobre esse texto, cada um com a sua abordagem, mas nenhuma do ponto de vista da fotografia, como eu coloquei aqui para vocês.